Olá, vamos começar então a segunda parte da aula sobre diagramas TTT. Confere aí. Na primeira parte da aula de diagramas TTT, nós vimos como se faz a leitura do diagrama. Agora então a gente vai dar uma olhada, que dependendo da velocidade de resfriamento, nós temos a formação de microestruturas diferentes. Só que esse diagrama ele tem algumas limitações. Como ele foi feito para transformações isotérmicas, isso traz algumas limitações para a gente. Então, por exemplo, se eu tiver uma curva de resfriamento contínuo que segue esse caminho aqui, ó. Veja bem, esse caminho aqui, ele acaba entrando na pior situação para esse diagrama. Por quê? Nessa situação aqui a gente começa com austenita, então ele vai cruzar aqui a linha de transformação, a primeira linha, a linha PI, início de transformação da austenita em perlita. E a transformação só vai terminar depois que ele cruzar uma linha F, uma linha de fim de transformação. Então veja bem, então aqui ele começou transformando em perlita, então ele foi indo, cruzou uma linha BI aqui ao contrário, então isso nem dá para considerar, então ele não cruzou ainda uma linha F, então ele continua transformando, daí ele vem aqui e cruza uma linha MI, então de novo uma linha de início de transformação da austenita, e ele só vai cruzar uma linha F aqui, ó, que é a linha MF, fim de transformação da austenita. Então essa situação é uma situação que nós temos mais dificuldade de prever o que está ocorrendo aqui. O que eu posso dizer nessa situação? O máximo que eu posso dizer aqui, se eu posso dizer alguma coisa nessa situação, o máximo que eu posso dizer é que a austenita começou a se transformar em perlita, ou seja, a primeira austenita que se transformou em perlita. E a última austenita que se transformou em martensita. Então eu posso dizer que tem perlita e martensita. Eu não sei quanto de cada um tenha. Pode ser que tenha bainita? Pode. Eu não sei dizer aqui. Provavelmente tem, inclusive. Mas eu não consigo afirmar com certeza aqui nessa situação. O que eu posso dizer com certeza é que tem perlita e que tem martensita. Pode ser que tenha 1% de perlita e 1% de martensita e 98% de bainita. Eu não consigo dizer isso. Pode ser que tenha 0% de bainita. Eu não consigo afirmar. Então essa é uma situação mais complicada para esse diagrama. Tá? Como eu disse, esse diagrama ele é muito popular, o diagrama TTT, tá? Mas nessas situações, por conta desse tipo de situação de resfriamento contínuo, é melhor usar um outro diagrama, o diagrama de resfriamento contínuo, transformação em resfriamento contínuo, que é chamado de diagrama CCT. Normalmente se usa a sigla em inglês, que é Continuous Cooling Transformation. Tá? Então nós temos aqui um exemplo de um diagrama CCT, nós temos aqui a linha A3 e a linha AC1, então tem vários resfriamentos contínuos aqui, ó, e nós temos a linha início de transformação da ferrita, início de transformação da perlita, bainita. Então nós temos várias aqui transformações que sim, daí adequadamente aplicado para resfriamento contínuo. Nós não vamos ver esse diagrama, ele é muito similar ao diagrama TTT, tá? Para resfriamentos contínuos ele é o diagrama ideal. Nós estamos apresentando o diagrama TTT porque ele é o mais clássico, ele é aquele que normalmente é ensinado na introdução à tecnologia dos materiais e ele é mais didático. Então a gente vai, se a gente precisar utilizar o diagrama CCT, nós vamos aplicar os conceitos já aprendidos no diagrama TTT, que eles são bem similares. Bom, outros problemas do diagrama TTT é que nós fizemos até então o estudo das transformações envolvidas tratando uma peça sem volume, ou seja, eu desenhei uma única curva de resfriamento para uma peça. Mas a gente sabe que uma peça, ela não se resfria ou não se aquece de maneira uniforme. Okay? Então, imagine uma peça cilíndrica. Se eu olhar a seção transversal de uma peça cilíndrica, ela tem o formato de um círculo. Então está representada aqui a seção transversal de uma peça cilíndrica, que é um círculo. Eu estou anotando aqui com N o núcleo e com S a superfície. Então se eu pegar essa peça aqui a 25 graus, temperatura ambiente, e agora colocar ela dentro de um forno, um ambiente quente a 800 graus, a peça não irá atingir imediatamente 800 graus, ela vai levar um tempo para chegar nessa temperatura. Da mesma maneira, a superfície e o núcleo não vão aquecer uniformemente nessa situação, na mesma velocidade. A superfície ela vai aquecer mais rápido que o núcleo, porque nós temos diferentes
formas de troca de calor. Então o núcleo ele vai sempre ter um atraso no aquecimento desse material. Então se a gente fizer aqui uma curva de comportamento da temperatura ao longo do tempo para essa peça, a gente vai ver que a superfície ela aquece muito mais rápido que o núcleo. Então nesse tempo aqui, ó, nesse tempo a superfície já está a 800 graus e o núcleo está lá então na metade do caminho quase, né? Está ali em torno de uns 500 graus ainda. Então há uma grande diferença de tempo e de temperaturas dentro do material. Então são curvas, no caso aqui, curvas de aquecimento diferentes, tá? Então, quando que o material atinge o equilíbrio? Quando que as temperaturas equalizam? Quando a temperatura da superfície e do núcleo entram em equilíbrio. Então eu posso considerar que nessa situação aqui nós estamos fora do equilíbrio. E aqui nós já estamos dentro do equilíbrio. Equilíbrio térmico, né? Falando de equilíbrio térmico, não de equilíbrio de fases, tá? Com resfriamento acontece a mesma coisa. Se eu pegar agora essa peça a 800 graus, tirar do forno e levar ela para botar ela na temperatura ambiente, 25 graus, ela não vai resfriar de maneira equilibrada. A superfície que está em contato direto com o meio frio, ela vai resfriar mais rápido que o núcleo. O núcleo vai precisar que a superfície resfrie, né, para ele poder resfriar também, por condução térmica. Então a gente pode notar, aqui fazendo o mesmo gráfico, né, de maneira bem análoga, que a superfície ela resfria mais rapidamente que o núcleo. Então, em determinado tempo onde a superfície já atingiu a temperatura ambiente, o núcleo ainda está quente. Okay? Então, em termos de volume, se a gente for pensar em volume, nós temos várias curvas de resfriamento que estão dentro dessa região aqui, ó. A superfície é a que resfria mais rápido e o núcleo é o que resfria mais lento. E nas outras regiões aqui, por exemplo, na parte intermediária, eu vou ter uma curva intermediária. Então, são várias pequenas curvas, né, dentro dessa região aqui. Então, o resfriamento de um material real, que tem um determinado volume, ele não resfria conforme uma linha, como a gente colocou lá. Ele vai resfriar com uma faixa. Tá? Então, vai ter uma faixa de temperatura que compreende a superfície, né, da peça até a parte central de uma espessura de uma peça, né, com um determinado volume. No caso aqui representado pelo centro da seção transversal. E o que isso pode trazer de consequência? Tá? Vamos pensar aqui na curva de resfriamento. A gente sabe que quando uma peça ela aquece ou esfria, né, ela ocorre uma certa dilatação térmica ou uma certa contração térmica. A peça sofre dilatação ou contração dependendo da temperatura. Isso depende do coeficiente de dilatação térmica do material, do coeficiente de expansão térmica do material. Então tem materiais que expandem mais com a variação da temperatura, expandem e contraem mais com a variação da temperatura, tem materiais que expandem e contraem menos com a variação da temperatura. Vamos imaginar aqui, ó, a peça a 800 graus, então ela está aquele cilindro, né, a 800 graus, ele ao aquecer e entrar em equilíbrio, ele expandiu, né, chegou num diâmetro um pouco maior do que o diâmetro inicial, e quando eu faço o resfriamento dele, né, ele vai ter um diâmetro um pouco menor, isso é dado pelo coeficiente de expansão térmica do material. Acontece que esse resfriamento ele não ocorre de maneira equilibrada. A gente sabe que a superfície vai resfriar mais rápido que o núcleo. Então vai chegar num determinado momento, por exemplo, aqui, que a superfície já está fria, já está na temperatura ambiente, enquanto que o núcleo ainda está quente. O que isso vai ocorrer? O que isso vai acarretar? Vai acarretar que a superfície já contraiu e o núcleo não. Como a superfície e o núcleo eles estão ligados fisicamente, não há separação entre eles, vai haver uma geração de tensões internas. A superfície ela quer contrair enquanto que o núcleo não contraiu ainda. Então a superfície ela vai estar sob tensão, né? A superfície vai estar sob tensão trativa, o núcleo está se contrapondo à contração da superfície e a superfície está comprimindo o núcleo. Então há uma formação de uma tensão interna no material. Então o material não tinha tensão interna. A partir do momento em que eu resfriei ele de forma diferenciada, ele passa a ter tensões internas. Essas tensões internas podem produzir problemas para o material. Se a tensão interna pode superar a tensão de escoamento do material, pode deformar o material plasticamente, pode superar a tensão limite de resistência do material, ela pode produzir uma trinca no material. Então, essas diferenças de temperatura entre superfície e o núcleo produz tensões internas. Quanto maior for essa diferença entre
temperatura de superfície e núcleo, maior vai ser a diferença de dimensão, consequentemente maior vai ser a tensão interna formada no material. Quanto maior for a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo, a princípio pior é para o material, mais o material vai sofrer. Quanto maior for o coeficiente de expansão térmica do material, também, mais o material vai sofrer. Bom, então vamos ver qual que é a influência, né, dessas condições para a análise do diagrama TTT. Então a gente tem a influência do tamanho da peça. O que o tamanho da peça vai influenciar na análise do diagrama TTT? Vai influenciar que a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo vai ser diferente. Por exemplo, uma peça grande, que tem uma seção grande, né, ao sair de 800 graus para 25 graus, ela vai... A diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo vai ser maior do que de uma peça pequena. Uma peça pequena, né, para a mesma taxa de resfriamento, veja aqui, para a superfície, a taxa de resfriamento é essa aqui, a mesma para as duas, mas, né, o tempo para que entre em equilíbrio vai ser isso aqui para uma peça pequena, e o tempo para que entre em equilíbrio uma peça grande vai ser isso aqui. Então, nesse caso aqui, a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo é maior, né? Aqui a diferença de temperatura é pequena, na maior parte do tempo. Aqui a diferença de temperatura, em grande parte do tempo do resfriamento, é maior. Então, essa peça aqui, teoricamente, ela está mais suscetível à formação de tensões internas. Então, vamos olhar aqui, ó, a influência do tamanho da peça. Então, veja bem. Então, é a peça grande, né? A peça volumosa. A gente pode observar aqui o resfriamento da superfície segue, né, se eu fizer um resfriamento dessa maneira aqui, eu vou ter na superfície martensita. Tá? Então, na superfície vai ser uma microestrutura martensítica. Já o núcleo eu não consegui resfriar no mesmo tempo, né? Então, ele, por questões geométricas da peça, ele acabou resfriando mais lento. Então, o núcleo vai formar uma microestrutura perlítica. Então, eu vou ter perlita no núcleo e martensita na superfície. Isso normalmente não é requerido. Então, da superfície para o núcleo eu vou ter uma variação de microestruturas, né? Uma parte do núcleo vai ser parte do núcleo que chegar até aqui vai ser só martensita, e daqui em diante vai ser uma mistura de microestruturas. Daqui, né, desse resfriamento para cá, eu vou ter só perlita, ok? Isso normalmente não é requerido, não se costuma fazer tratamento dessa maneira para se conseguir então uma misturas de microestruturas assim, tá? Isso aqui é uma forma inconveniente de fazer mistura de microestruturas, tá? Normalmente eu quero uma microestrutura uniforme. Agora, para essa pequena, eu consigo então fazer toda ela, né, tanto a superfície quanto o núcleo, ser totalmente martensítico, porque o tamanho da peça é diferente. Veja que é o mesmo material de peça, é o mesmo ambiente de resfriamento, só muda o tamanho da peça. Então, o tamanho da peça vai influenciar na distribuição das curvas de resfriamento em cima do diagrama TTT. Bom, agora qual que é o outro efeito importante a ser observado? É o efeito da velocidade de resfriamento. Então, quanto mais rápido for o resfriamento, maior é o tempo necessário para poder equilibrar a temperatura entre a superfície e o núcleo. Então, quanto mais rápido for o resfriamento, maior vai ser a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo. Vamos pegar o exemplo aqui, ó, de duas peças iguais, colocadas na mesma temperatura, 800 graus, e trazidas para um ambiente a 25 graus. A diferença entre nos dois casos é que, então nesse caso aqui eu peguei a peça, que estava a 800 graus, e coloquei ela na água, a água a 25 graus. Então está aqui. Então a superfície resfriou bem rápido, enquanto que o núcleo teve um certo atraso para resfriar. Então ficou aqui, como foi rápido o resfriamento da superfície, o núcleo também foi relativamente rápido, mas não acompanhou a superfície, então ficou uma diferença grande. Tá? Já no segundo caso, eu estava com a peça a 800 graus e eu quis chegar a 25 graus, só que eu fiz isso de uma forma bem lenta, né? Eu não tirei a peça do forno, por exemplo, eu desliguei o forno e deixei o forno esfriando. Então, a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo foi pequena, porque o resfriamento foi bem lento. Então, deu tempo para o núcleo acompanhar a temperatura da superfície. Então, ficou uma diferença de temperatura bem pequena aqui, né? E, consequência disso, é que a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo, quando eu faço um resfriamento lento, é pequena. E daí gera pouca tensão interna. Já quando eu faço um resfriamento rápido, a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo é grande. Então gera grande tensão interna.
Então é por isso que a gente, quando dá um choque térmico no material, a chance de o material quebrar, trincar, empenar é maior. Quando a gente faz um resfriamento bem lento, né, a chance da peça trincar e empenar é pequena, porque essa diferença é pequena. As tensões térmicas, né, as tensões internas geradas termicamente pela expansão e contração, elas são pequenas quando eu resfrio lentamente. Então essa é a influência da velocidade de resfriamento. Conforme eu vou aumentando a velocidade, né, o choque térmico, vai aumentando a diferença de temperatura entre a superfície e o núcleo. Então, nesse caso aqui, a pior situação é quando eu faço um resfriamento rápido. Né? A situação mais tranquila, com menos geração de tensão interna, é quando eu faço um resfriamento lento. Tá? Então, se eu fizer a combinação dessas duas situações, entre tamanho de peça e velocidade de resfriamento, qual que seria a pior situação para o material? A pior situação seria fazer um resfriamento rápido numa peça grande. Tá? A situação que geraria menos tensão interna seria fazer um resfriamento lento numa peça pequena. Agora vamos observar então a influência do percentual de carbono no diagrama TTT. Então até agora a gente viu o diagrama TTT para o aço 1080, que era um aço que era uma situação bem simples, né? Então nós tínhamos só carbono como elemento de liga e o carbono era a composição eutetoide. Então agora vamos ver a diferença do percentual de carbono com base, né, de ligas só carbono, né, aço carbono, que tem uma composição abaixo da composição eutetoide, e aço carbono com composição acima da composição eutetoide. Então nós temos um exemplo aqui de um aço hipoeutetoide. No aço hipoeutetoide, se a gente olhar aqui o diagrama de fase, o aço hipoeutetoide são esses aços aqui, ó, né, daqui para cá. Então são aços hipoeutetoides. Se eu pegar qualquer um deles, peguei um exemplo aqui, ó, do aço 1045, o aço 1045, eu vou então, para austenitizar, eu vou ter que cruzar, ao aquecer ele, cruzar a linha A1 e a linha A3. Então a linha 1, ó, está presente aqui, tá? Então no diagrama da mesma maneira que estava presente lá no aço 1080, né? No 1080 a linha A1, ACM e A3 eram coincidentes, né? Então para austenitizar bastava cruzar A1. Agora aqui no aço hipoeutetoide eu preciso cruzar a linha A3, né? Eu vou acabar cruzando a linha 1, mas para austenitizar totalmente tem que cruzar a linha A3. Então quando eu quero fazer as transformações de microestrutura, eu sempre austenitizo totalmente, né? Então eu vou fazer a austenitização total aqui. Para fazer a austenitização total tem que cruzar a A3. Então a linha A3, nesse caso, ela vai aparecer aqui também, ó. Veja que se eu pegasse uma outra composição, né? Pegasse essa composição aqui, a linha 1 estaria na mesma posição, mas a linha 3 seria mais estreita aqui, teria uma temperatura diferente. Então, a altura a temperatura correspondente a A3 vai depender da composição química. Nesse caso aqui nós temos um 1045, então nós temos a linha A3 aqui. Tá? Então o que mudou no diagrama? No diagrama apareceu mais uma linha. Então no diagrama 1080 nós tínhamos a linha PI-PF, BI-BF, MI-MF. Agora aqui nós temos uma linha aqui, ó, apareceu mais uma linha que eu estou chamando de FI. O que significa a linha FI? Significa início de transformação da austenita em ferrita. Vamos olhar aqui o diagrama de fase. Se eu resfriar daqui para cá e parar nessa situação, o que eu tenho de fase em equilíbrio nessa região? Eu tenho a formação da ferrita livre. Eu vou ter uma mistura de gama mais alfa, ou seja, austenita mais ferrita livre, ou seja, parte da austenita se transformou somente em ferrita. Se eu parar aqui, nessa temperatura, ela vai vir ao longo do tempo, né? Eu vou manter aqui e não vou cruzar nenhuma linha, eu vou estar na austenita estável. Se eu resfriar até aqui e parar entre a linha A1 e A3, né, dentro da zona crítica, isso aqui então é a zona crítica, tá? Lembrar que a zona crítica é a região entre a linha 1 e A3 e A1 e ACM. No caso aqui eu estou no hipoeutetoide entre A1 e A3. Então se eu parar aqui dentro da zona crítica e for esperar ao longo do tempo, eu vou ter 100% austenita e parte da austenita ela vai acabar se transformando em ferrita aqui, né? Então ela vai transformando. Veja que não cruza, não tem linha fim aqui, né? Por quê? Porque nessa situação eu vou ter austenita e ferrita livre em equilíbrio. Então eu nunca vou transformar 100% da austenita aqui. Por isso que não existe uma linha FF nessa situação. Ela vai cruzar só o início da transformação da ferrita. Então veja que aqui eu só tenho ferrita. Tá? Agora se eu fizer o resfriamento, né,
Até aqui eu vou formar ferrita, depois eu vou passar a formar perlita, e eu vou ter então ferrita mais perlita. Então vamos ver aqui, ó, se eu fizer um resfriamento contínuo. Então se eu fizer um resfriamento contínuo, veja que eu tenho aqui só austenita. Então essa região aqui é a região da austenita instável. Então desse ponto aqui, por enquanto, eu estou nessa situação aqui, onde eu tenho só grãos de austenita. Quando eu cruzo a linha FI, começa essas austenitas aqui, a parte dela começa a se transformar em ferrita livre. Então eu vou ter aqui a ferrita livre, ó, nessa situação. Então daqui para cá eu estou nucleando esses grãos de ferrita e está crescendo esses grãos de ferrita, tá? E eu continuo tendo austenita aqui, ó. Então eu vou ter ferrita livre mais austenita, tá? Então eu venho transformando, parte dessa austenita vai se transformar em ferrita. Nesse ponto aqui eu vou cruzar a linha PI, início de transformação da austenita em perlita. Daqui para cá eu paro de transformar só ferrita e passo a transformar na perlita, que é uma mistura de ferrita e cementita, né? Então, essa austenita aqui remanescente, ó, que estava nesse ponto, agora daqui para frente ela vai se transformar em perlita. Então toda essa austenita aqui se transforma em perlita. Então ele vem transformando em perlita até que toda a transformação acabe. Chegando aqui, cruzou uma linha F e acabou, né? Não precisava nem desenhar esse resto da linha aqui. Cruzou a linha F, não tem mais transformação. Então, o que eu vou ter nessa região aqui, ó? Nessa região eu vou ter ferrita livre mais perlita, tá? Então eu tenho aqui ferrita livre mais perlita. Está na legenda aqui, né? Eu tenho austenita livre aqui eu tenho ferrita livre e perlita, tá? Então a microestrutura é essa. Então se a gente olhar a microestrutura real, aqui visto no microscópio, né? Nós temos aqui então grãos de ferrita livre. Isso aqui é um 1020, não é um 1045, tá? Mas é similar, é um hipoeutetoide. Então nós temos ferrita livre, que são esses grãos claros aqui, ó, e esses grãos escuros são perlita. Eu só não consigo ver as placas alternadas porque não está num aumento grande o suficiente para conseguir ver as placas alternadas. Ele está numa cor escura, mas ela é formada por placas alternadas de ferrita e cementita. Então eu tenho a perlita, tá? Então para o aço hipoeutetoide, se eu fizer um resfriamento assim, né, eu estou cruzando FI, PI, PF. Então vai ser uma mistura de ferrita livre mais perlita. Agora se eu fizer um resfriamento rápido e parar aqui e atravessar aqui, né? Então esse tipo de resfriamento eu vou formar o quê? Eu vou cruzar a linha BI, então a austenita vai se transformar, vai começar a se transformar em bainita e vai terminar de se transformar em bainita. Então nessa situação eu vou ter 100% bainita, tá? Da mesma forma que eu tinha lá para o 1080. E se eu fizer o resfriamento assim direto, né, eu vou ter também 100% de martensita. Eu vou formar aqui, a austenita vai começar a se transformar em martensita e vai terminar de se transformar em martensita. Então vou ter 100% martensita, tá? Então veja que para os aços hipoeutetoides, as opções são cruzar aqui, ter ferrita livre mais perlita, ou 100% bainita, ou 100% martensita. Poxa, qual que é a diferença desse 100% dessa martensita do 1045 e do 1080? É que no 1080 é uma martensita que tem mais carbono aprisionado lá dentro. Então ela vai ter uma distorção da rede maior, vai ser uma dureza maior do que a martensita do 1045. E se eu pegar agora um aço com menos carbono, 1020? Então a gente pode observar o seguinte, que já foi dito em aulas anteriores que para formar a martensita, né, 100% martensita, eu preciso de pelo menos 0,35% de carbono. E no caso aqui, o 1020 tem menos de 0,35% de carbono, tem 0,2% de carbono. Então se a gente observar aqui, ó, a linha de formação, né, o cotovelo da curva, ele intercepta o eixo aqui das ordenadas, né, o eixo, o valor zero, aqui não aparece que está 0,5, mas ele intercepta o tempo zero. Ou seja, eu não consigo evitar, a não ser que eu voltasse no tempo, né, ficasse no tempo negativo, e daí eu conseguiria formar 100% martensita. Então eu não consigo, fazendo um resfriamento contínuo assim, obter 100% martensita para um aço 1020. Então, nós temos aqui de novo a linha A1, né, do aço 1020, linha A3 do aço 1020. A diferença de temperatura aqui é maior, né, porque ele a zona crítica para o 1020 é maior, tá? Então para um resfriamento contínuo eu consigo normalmente a ferrita livre mais a perlita. Então é muito difícil obter muito difícil não, é praticamente impossível obter 100% bainita e 100% martensita para um aço 1020. Então esse é um dos motivos, né? Está ilustrado aqui, né, no diagrama TTT, a impossibilidade de obter
100% martensita para um ácido 1020. Para os ácidos hipereutetóide, a lógica é a mesma, né? A diferença é que, em vez de eu cruzar a linha A3, eu vou cruzar a linha ACM. Então eu vou ter aqui a linha ACM. E a linha ACM, nessa região aqui, nessa zona crítica, nessa parte da zona crítica, no diagrama de fase, nós temos uma mistura de fase de austenita mais cementita. Então é gama mais Fe3C. Então, em vez de nós termos aqui a linha FI, eu vou ter a linha CI. O que significa? Início de transformação da austenita em cementita, cementita livre. Então, de forma análoga, nós vamos ter ali, no resfriamento contínuo desse material, a austenita ela vai começar a se transformar em cementita livre. Então, nós temos aqui a austenita, e essa austenita vai começar a se transformar em cementita livre. Tá? Material, um carboneto de ferro. E daí ele vem transformando em cementita, 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 até cruzar a linha PI. Daqui em diante ele vai se transformar, a austenita vai se transformar em perlita. Então, daqui para cá a austenita se transformou em cementita e daqui para cá ela vai se transformar em perlita. Então, o resultado disso é a cementita livre mais perlita. Então, essa austenita aqui, né, estou nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto a cementita já se transformou e eu tenho a austenita para se transformar ainda. Daqui em diante ela vai acabar se transformando em perlita. Tá? Então, a microestrutura real é isso aqui, né? Nós temos a perlita, tá? E a cementita livre. Pô, mas ela é muito parecida lá com a ferrita, como é que eu faço para saber? Olhando assim não dá para saber, tá? Sem conhecer composição química. Então, se eu não conhecer composição química, simplesmente olhar para a microestrutura, eu não consigo dizer. Eu teria que pegar aqui e fazer uma microdureza e verificar que esse ponto ele tem uma dureza alta, né? Que é de um carboneto de ferro, que é diferente de uma ferrita livre. Tá? Da mesma maneira, né? Se eu fizer um resfriamento rápido e fizer o resfriamento dessa maneira aqui, ó, né? Se eu fizer uma curva de resfriamento dessa maneira, eu vou cruzar o BI e o BF e eu vou ter 100% bainita. E aqui, se eu fizer o resfriamento aqui, sim, eu vou ter 100% martensita de forma análoga. Tá? Outro aspecto a gente observar aqui na influência do percentual de carbono é que o percentual de carbono influencia um pouco na posição dessa curva, né? Então ela pode deslocar esse cotovelo para mais para a esquerda ou mais para a direita, mas ele não influencia tanto assim, tá? Então ele não altera demasiadamente a posição desse cotovelo da curva. Bom, nós vimos que o carbono ele não tem uma influência tão grande assim na posição do formato da curva do diagrama TTT. Tá? Tem uma influência, mas é uma influência relativamente pequena. Porém, outros elementos de liga já têm uma forte influência na posição do cotovelo da curva. Mas antes de falar do cotovelo da curva, vamos entender como é que é formado o diagrama, né, esse cotovelo. Né? A gente apresentou o cotovelo de uma forma única, de uma forma geral, mas ele é formado por 3 curvas, na verdade. É a composição de 3 curvas. Uma curva da perlita, né? A gente chama isso aqui de alça, né? Uma alça correspondente à perlita, uma alça correspondente à bainita, né? E as retas correspondentes à martensita. Já foi dito, né? A martensita é uma reta porque o processo de transformação dela é diferente da bainita e da perlita, né? A perlita e a bainita têm um processo de transformação que envolve difusão. Já a martensita não tem, né? Transformações militares. Então, a curva TTT, na verdade, é a composição dessas 3 curvas, né? A sobreposição dessas 3 curvas formam o diagrama TTT. Os elementos de liga, eles podem interferir de forma independente nessas 3 alças, né? Nessas três curvas independentes. Né? Então, tem elementos de liga que eles podem mexer somente na alça da perlita, ou podem mexer somente na alça da bainita, ou podem mexer somente nas retas da martensita, ou podem mexer em todos. Então, situações que podem acontecer é a seguinte, né? Então, normalmente, quando a gente adiciona elemento de liga, o efeito principal da adição de elemento de liga é deslocar a curva, né, o cotovelo da curva para a direita. Então, a tendência é quase que sem exceção, quando eu adiciono o elemento de liga, a curva ela vai para a direita. Tá? Por que disso? Porque os elementos de liga eles acabam interferindo nos processos difusionais ali das transformações. Né? Eles acabam atrapalhando a fuga do carbono. Né? Então o carbono ele precisa de mais tempo para que ocorram as transformações. Então a transformação ela acaba exigindo um pouco mais de tempo. Então elas têm um efeito na cinética da transformação.
tá? Então, o que é bem comum de ocorrer é que a adição de elementos de liga vai empurrar as duas alças para a direita. Eles podem também modificar, né, eu não exemplifiquei aqui, mas ele pode modificar também a martensita, ele pode jogar as linhas da martensita para cima ou para baixo, né, ou separar elas, né, a MI ir para cima, né, e a MS ficar, né, então ela pode abrir, ou jogar a MF para baixo também, tá, isso pode ocorrer. Eu vou simplificar aqui só na da perlita e da bainita, tá. Então ela pode jogar as duas para a direita, então eu vou ficar com a curva bem lá para a direita, tá. Outra coisa que pode ocorrer é que, dependendo do elemento de liga, ele pode jogar mais a perlita do que a bainita, né? Então a perlita vai, né, bem para a direita, enquanto que a bainita fica. Então eu vou ficar com um diagrama, né, com esse formato aqui diferente. Tá? Ou, uma outra situação, ele joga mais a alça da bainita do que a perlita para a direita, né? Então eu fico com esse formato aqui de diagrama, né? Outra coisa que pode ocorrer, ele pode jogar para a direita e pode, inclusive, separar as duas aqui, né? Então, na situação normal, onde havia sobreposição das duas alças, elas podem acabar se separando. Tá? Então são várias outras coisas que podem ocorrer com a adição dos elementos de liga. Mas em geral, os elementos de liga eles aumentam, né, o tempo necessário para ocorrer a transformação, e isso é muito importante lá para os tratamentos térmicos. Então, dá um exemplo aqui, ó. Então, se eu pegar um aço 4340, né, o aço 4340 ele tem 0,4% de carbono. Então o aço 1045, que seria o equivalente, aqui um próximo do 104340, no caso de um aço carbono, né? O aço carbono é o 1040, 1045, né? O aço carbono. Esse aqui é um aço baixa liga, 4340. Então ele tem um pouquinho de outros elementos de liga. Ele tem lá 1% de níquel, 0,4% de cromo, 0,2% de molibdênio. Eu não sei exatamente ao certo qual que é o percentual, mas é mais ou menos nessa faixa. Então, essa pequena adição de outros elementos de liga alterou consideravelmente as alças aqui de transformação das microestruturas. A gente pode ver aqui, por exemplo, que a alça da ferrita e perlita ela foi bem mais para a direita do que a bainita. Então, o início de transformação aqui a gente pode ver, ó, esse ponto aqui, ó, para o 1045 era em torno de 1 segundo. Então, nós temos aqui, ó, um valor muito maior, né? De 1 segundo aumentou aí para uma dezena de segundos, tá? Coisa de minutos, tá? Já a bainita, né, que também estava junto lá, 1 segundo, ela passou para 10 segundos, ok? Então, eu conseguir 100% de martensita nesse material é muito mais fácil, né? Eu vou precisar de um choque térmico muito menor do que para um aço 1045. Então, os outros elementos de liga produzem uma modificação no diagrama TTT que pode ser interessante, né, para um determinado tratamento térmico que eu vou fazer. Outra situação é que, nesse caso aqui, eu posso conseguir 100% de bainita num resfriamento contínuo, algo que não era possível de conseguir lá num aço carbono, no 1080, no 1045. Eu tinha que fazer aquele resfriamento até um determinado ponto, né, e daí fazer uma transformação isotérmica, algo que é difícil de fazer na prática. Então aqui fica bem mais fácil de obter 100% de bainita, por exemplo. Tá? Ok? Então era isso. Terminamos agora a segunda parte da aula sobre diagramas TTT. Muito obrigado, até a próxima.